Econômica e, e a gente está fazendo uma palestra voltada para todo o perfil, na verdade, de aluno, mas também para o aluno de administração. E o tema da nossa palestra é como inovar em períodos de crise, né? E os desafios de empreender. Antes de adentrar bem ao tema, é interessante que a gente volte um pouquinho à questão do passado, para a gente poder entender um pouquinho sobre a questão de empresariar, né? De ser empresário, dos atos de comércio. Então, antes da gente falar de como, né, tem essa questão da crise, como sobreviver à crise, a gente precisa entender como que o mercado ele evoluiu, né? E o comércio também. Há tempos atrás, e quando a gente estudava história, a gente escutava muito a expressão escambo, né? Que na realidade era troca ou permuta de mercadorias. Então, o empresário ele nasceu trocando ou permutando mercadorias, que na verdade são sinônimos, né? Eu precisava de determinado produto, o outro tinha para me oferecer, eu tinha um determinado produto ou serviço também, né? E aí a gente fazia essa troca. Os atos de comércio foram evoluindo, e aí a gente começou a efetuar pagamentos em troca das mercadorias. E esses pagamentos eram feitos com ouro, moedas de ouro, objetos de valor, né, como relógios antigos, joias, né? A gente foi evoluindo nesse sentido. Depois criou-se o papel moeda, o dinheiro como a gente conhece hoje, né? E depois disso, a gente tem também outros títulos de crédito, que assim a gente chama juridicamente, né, o nome correto, que deu à população, né, a possibilidade de aquisição de bens e mercadorias, que foi letra de câmbio, cheque, nota promissória. Eu falando aqui vai parecer até que eu sou muito velha, mas porque muita gente não deve nem ter escutado a expressão de nota promissória. Alguns já devem ter escutado, porque já compraram em crediário, né? E esses títulos de crédito, na verdade, são uma garantia que o credor tem de que o devedor vai pagar. E se não pagar, esses títulos eles podem, né, ser protestados extrajudicialmente, em cartório ou judicialmente. Depois, o comércio foi evoluindo, né? E a gente começou a conhecer a figura que a gente usa muito, que é o cartão de crédito, né? E o cartão de crédito é o nosso dinheiro de plástico, né? A gente transporta ele para tudo quanto é lugar. E hoje em dia, né, de uma forma mais tecnológica, a gente tem o que a gente chama de Pix, que é uma modalidade de pagamento através de transferência bancária, né? O Pix chegou, tem algumas pessoas tendo um pouquinho de aborrecimento, né, por conta de sequestros relâmpagos, assaltos, né, com o celular aberto, os aplicativos de banco aberto, né? Mas é uma modalidade de pagamento de fácil acesso e sem cobrança de tarifas, principalmente, né, para quem precisava fazer transferências bancárias de um banco para outro banco, né, onde a gente tinha cobrança de tarifa no caso de transferência. Pode passar para mim, Angeli, o próximo slide, fazendo favor. Passando por esse resumo, né, fiz um resumo geralzão, só para o pessoal poder entender, a gente chega no e-commerce. E aí, agora, é só mais para quem conhece, quem já está mais anos 90 para cá, a gente já está mais familiarizado com esse tipo de. Alguém falou, escreveu aí que prefere dinheiro vivo, né? Algumas pessoas mantêm essa tradição, né, do dinheiro vivo. É uma questão muito pessoal mesmo, né? Mas hoje em dia a gente tem várias opções de pagamento, né? Não, a gente não pode desconsiderar também os boletos bancários, né? Que continuam chegando em nossas casas, nossas residências, plano de saúde, conta de água, luz, telefone e o famoso Bitcoin, né? As criptomoeda também está tá famoso, né? E agora a gente tem muitos casos aí que
estão dando errado, porque não são investidos em lugares muito seguros, né? Mas, enfim, esse resumo de como a gente evoluiu, só para vocês ficarem sintonizados na evolução, né, de toda a questão empresarial e comercial. Eu queria ressaltar aqui que, assim, independentemente, né, é óbvio que a gente conhece o comércio, a maioria das pessoas, e ainda, a gente ainda tem muito disso, o comércio físico, né? Então, quando você pensa numa determinada loja, e aí eu vou falar lojas grandes para poder ficar mais fácil, para poder fazer esse link, tá? Por exemplo, lojas de departamento como Americanas, Casas Bahia, o supermercado Extra, né, que não vende só coisas para supermercado de gêneros alimentícios, mas também outros tipos de produtos e serviços, né? A gente sempre pensa num espaço físico aonde você procura um determinado produto ou serviço e você encontra, pagou, leva para casa. Hoje em dia, a gente tem que pensar em outras questões que envolvem o comércio. E aí entra o e-commerce, né? Que surgiu basicamente com o intuito de compras e vendas de produtos ou serviços pela internet. Na sua maioria, através de sites. Hoje em dia, a gente já tem várias plataformas, como os aplicativos, né, dessas mesmas lojas, e o WhatsApp. O WhatsApp, especialmente nesse período de pandemia, e especialmente para o pequeno e microempreendedor, ele virou uma ferramenta, né, de venda. Aí você vai me perguntar, mas Marcela, às vezes a pessoa que está vendendo no WhatsApp, ela não tem registro como comerciante, como empresário. Nem por isso ela deixa de exercer atos de comércio, nem por isso ela deixa de ser empresária. O que ela deixa de ter é alguns direitos, né, relacionados à marca, ao seu nome, né, alguma segurança jurídica. Mas ela continua sendo empresária, né? E a gente pensa sempre assim, eu vou a uma determinada loja comprar um determinado produto. Essa loja física, ela tem um custo, né? Água, luz, telefone, funcionários, o material, né, que você coloca à disposição, como prateleiras, até o cafezinho que às vezes você serve para o cliente, isso tudo entra como custo para a empresa. Então, o e-commerce, na verdade, ele trouxe uma economia já, porque o empresário, na verdade, vai pagar a uma empresa de tecnologia a hospedagem do seu site, né, e a manutenção dele para eventuais propagandas, eventuais trocas de produto, quando chega mercadoria, cadastro de produtos, né? Tudo isso faz parte do e-commerce. E é um tipo de comércio que veio para ficar, né? Alguém colocou aí que é apaixonado pela compra online. Eu também sou uma pessoa que aderi muito à compra online, aderi a alguns aplicativos, né? E compras também pelo WhatsApp. As próprias empresas grandes, como as que eu já citei, elas já estão utilizando a venda, né, meio que, vamos dizer assim, particularizada através do WhatsApp. Você pode entrar no aplicativo da Casas Bahia, por exemplo, e clicar lá no linkzinho, né, na imagenzinha do WhatsApp e comprar direto através do WhatsApp um determinado vendedor. Então, você tem o nome dele, tudo direitinho. Você pode pagar através de Pix, através de boleto bancário, através de cartão de crédito, tudo negociado, vamos dizer assim, pelo WhatsApp, né? Partindo dessa questão de e-commerce, a gente vai encontrar a figura do empresário, né? E aí eu vou puxar já a questão do empreendedorismo, porque nem todo empresário ele é empreendedor, porque empreender exige algumas características do empresário, né? E uma dessas características é ter atitude, planejamento e ser inovador, né? Essas são características de um bom empresário, de um bom empreendedor. Por quê?
porque o comércio ele não pode parar, né? Ele tem que sobreviver a determinadas crises se ele quiser se manter no mercado. E aí, pode passar, Angelique, o slidezinho, por favor. A pergunta que fica é: como inovar para empreender melhor? É uma questão que até grandes empresários, obviamente, eles trabalham isso o tempo inteiro. Por quê? Porque o objetivo do empresário é lucrar, né? Ele não faz nada pensando só em comercializar, porque ele é óbvio que tudo nasce a partir do seu sonho, né, de ser um empresário, do seu sonho de ter o seu próprio negócio, daquilo tudo construído, né? Eu gosto muito de citar a Luísa Trajano, né, que é uma mulher que está sempre na Forbes como grande empreendedora, e principalmente pelo fato de ser mulher, né, isso faz com que a gente tenha mais orgulho. E o Magalu, ele inclusive revolucionou também aderindo pequenos empreendedores na sua plataforma. Ela percebeu, né, diante dessa questão da pandemia, que pequenos empresários sofreriam muito mais do que os grandes empresários. E aí ela abriu a sua plataforma digital, seu site, para diversas pequenas empresas venderem seus produtos com a garantia de entrega pelo Magalu. Então, assim, ele trouxe para dentro do seu site pessoas desconhecidas, né? Claro que não é assim, né? Ela estabeleceu contratos para essas pessoas, né? Tudo direitinho. Mas a garantia de entrega é dada pelo Magalu. Então, assim, o consumidor tem a segurança de que ele está fazendo um negócio com uma empresa que, se der algum problema, ele tem a quem recorrer. Pode passar para mim, Angelique, por favor. E aí começam as formas que a gente precisou encontrar para superar ou minimizar um pouco os impactos das crises. É preciso lembrar que toda crise ela é cíclica, tá? Hoje a gente está passando por uma questão pandêmica, né? Então atingiu muito mais pessoas. Mas existem crises que não vão atingir a população como um todo, vai atingir determinada categoria, como a gente tem principalmente a influência do Estado. Se um Estado não está muito bem, né, se os funcionários não estão recebendo, como a gente teve isso no meados de 2016, o Estado do Rio de Janeiro entrou numa crise econômica muito grande, e aí alguns funcionários, né, alguns servidores ficaram com pagamentos atrasados. Isso, obviamente, ocasionou um problema em cadeia, né, onde as pessoas obviamente, optavam por comer do que para comprar. E algumas contas foram ficando de lado. Eles fizeram até várias renegociações, né, para poder. Hoje não, hoje o Estado está se recompondo, né, a situação está um pouco melhor. Mas é importante dizer que nem toda crise ela vai atingir todo mundo. E aí, diante dessa situação toda, o que a gente precisou fazer? Né? Algumas pessoas precisaram entender que o seu comércio, que estava fechando as portas ou prestes a fechar diante da pandemia, precisava inovar. E aí, diante dessa questão da pandemia, os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte, eles viram uma necessidade de atender o seu cliente. E aí é que mora a questão da inovação, né? Você precisa chegar no seu cliente. E para chegar no seu cliente, você precisa divulgar. Então, muitas empresas percebendo essa questão, viram que precisavam crescer de uma forma não só naquele território. Ah, eu tenho um comércio em Cantagalo, eu tenho um comércio em Cordeiro. Eu preciso expandir o meu negócio. Mas eu não tenho condições de abrir uma filial do meu negócio, né, física. Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a ver que eu preciso ganhar, lucrar. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a mídia digital a meu favor. Eu vou utilizar o WhatsApp, eu vou criar um site, porque vai baratear, já que eu estou fechando as portas. Não vou precisar mais pagar aluguel do meu ponto comercial, por exemplo.
vou começar a utilizar esse dinheiro que eu vou economizar em outras formas de atender um público e também de ter lucro. E aí começa a questão da divulgação em diversas plataformas digitais, que a gente percebeu durante a pandemia, que cresceu muito, como, por exemplo, o Instagram, mais do que o Facebook, né? A aceitação do Instagram, ele é muito maior, e aí a gente fala do marketing digital, que é, né, uma questão tecnológica que abraçou e está abraçando especialmente os pequenos e médios empresários, né? E o óbvio, o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Com isso, o empresário precisou criar novos produtos, né? Divulgar melhor o seu produto e principalmente durante o início da pandemia, o delivery, né? Como ninguém estava saindo de casa, e o empresário ficou nervoso, porque como que vai acontecer, o que vai, né? Como que vai ser essa situação de pandemia, o que eu preciso trazer para o meu cliente. E aí surge, né, que já existia, um boom do delivery, né? Muitos motoboys contratados, o que gerou também, né, emprego de forma informal, né? Na maioria das vezes eles não possuem carteira assinada, até porque muitos empresários nem têm registro na junta comercial ou de MEI, né? Porque eles fazem o seu negócio já direto em plataformas digitais. Pode passar para mim, Angeli, por favor. E aí vem a questão de como sobreviver a essa crise, né? Eu preciso inovar, eu preciso criar, eu preciso atrair o meu cliente. A gente revolucionou o jeito de comprar, né? A concorrência do marketing digital, ela é até maior. Então, eu preciso fazer com que o meu cliente, ou não só o que eu já tenho, né? Conquistar mais clientes para que o meu negócio não feche as portas de vez. E aí a gente precisa fazer uma distinção que eu entendo necessária entre inovação e criação. A inovação, ela está relacionada mais à ação. É quando a ideia, né, de um determinado produto ou serviço é colocada em prática. Qual é o objetivo da inovação? O objetivo da inovação é impactar a vida das pessoas. É forte o que eu estou dizendo. Porque você precisa fazer com que o cliente olhe para o seu produto e pense assim: eu não vou comprar o produto de Angeli, vou comprar o produto da Marcela. Ou eu não vou comprar o produto da Marcela, vou comprar o produto da Angeli. Como que eu vou impactar? O meu produto tem que parecer para o meu cliente o melhor produto. Na realidade, ele tem que ser, né? Mas na propaganda ele já tem que parecer melhor do que de qualquer outra pessoa. E aí, essa questão de impactar, ela tem que criar, né, no empresário, essa tomada de iniciativa na busca pela ação. Eu quero atingir X número de clientes e eu quero ter esse cliente comigo. Que é diferente da criação. A criação, ela tá relacionada mais à criatividade. É claro que elas precisam andar juntas, tá? Porque faz total diferença quando ambas estão concatenadas, vamos dizer assim, né? Interligadas. Ela começa com uma ideia. A criação começa com uma ideia, que pode se transformar ou não numa ação. E aí ela vira inovação, né? A inovação, ela é decorrente da ação. Primeiro você cria, para depois você colocar em prática, né? Pode passar para mim, Angelique, por favor. Inovar, gravem bem essa frase, é atender o cliente. Por que eu digo isso? Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim: enquanto uns choram, eu vendo lenço. Eu achei aquilo forte na época, né? Mas eu pensei assim, gente, a pessoa está vendo uma oportunidade de negócio. É claro que hoje em dia a gente não tem muito esse cavalheirismo dos homens andarem sempre com lenço, né? Para enxugar o rosto das donzelas que chorassem, não tem muito disso. Mas ele viu uma oportunidade.
E nessa questão dele ver a oportunidade, ele atendeu. Tem uma cena de um filme que eu até coloquei aí, depois vocês vão ver, que é exatamente, o filme fala exatamente disso. Então, eu preciso buscar maneiras de atender o meu cliente. Como eu faço isso? Vendo o que o meu cliente precisa, criando negócios a partir de oportunidades. E as oportunidades, elas estão aí o tempo todo. Por isso que diversas pessoas criam produtos e serviços que atendem a sua realidade. A gente tem hoje diversos raladores em formatos diferentes, como cortar batata, palito. Tem pessoas que vão preferir comprar pronto, ensacada, batata, mas tem pessoas que vão preferir fazer em casa, né? Então, assim, é importante você atender a demanda. E não é todo empresário que consegue perceber qual é essa oportunidade, né, de crescimento, de inovar no seu produto. Eu vi diversas lojas fechando na pandemia, mas eu também vi diversas lojas abrindo e vendendo muito mais do que antes. Então, assim, aquele empresário teve uma visão empreendedora. Ele viu que, independentemente da pandemia, ele conseguia se manter no mercado. E ele conseguia se manter no mercado porque o produto dele era bom, porque o produto dele impactava as pessoas, porque o produto dele atendia às necessidades do seu cliente. E com isso ele conseguia lucrar. Então, diversas pessoas, diversas lojas conseguiram fazer isso, especialmente através do WhatsApp. Existem lojas, e já existia, independentemente da pandemia, que só atuam pelo WhatsApp. Inclusive, até o WhatsApp criou uma questão comercial, né? Você pode até estabelecer horários de atendimento através do WhatsApp. Pode passar para mim, Angelique, por favor. Essa é a cena do filme. O filme Robôs, ele. Não sei se vocês já viram, né? Eu gosto de ver esses filmes infantis que não são tão infantis assim, né? Eles têm sempre uma mensagem por trás do, do seu, do seu contexto, né? Eu esqueci o nome do robozinho agora, mas esse robozinho, ele tinha um sonho de encontrar o grande soldador, que era, vamos dizer assim, um empresário do ramo de robôs que consertava robôs. Ele criou uma fábrica de robôs mais inovadores, mais tecnológicos, mais futurísticos. Mas ele não deixava de olhar os robôs antigos e ele mantinha ainda a questão de peças de reposição. E todo empresário, principalmente aqueles que vendem produtos de consumo duráveis, como geladeira, ar-condicionado, ventilador, essas coisas assim. Rodney, isso mesmo, o nome do robô. Obrigada, Ana Paula. Ele. Eu falei o nome do robô, eu lembrei direitinho da cena do filme. Ele mantinha, e todo o comerciante precisa, o empresário que cria produtos nesse sentido, ele precisa manter as peças de reposição, né? Carros, motos, né? Ah, eu tenho um carro há 20 anos, não vou poder andar porque pararam de fabricar uma determinada peça. Isso vai acontecer com um determinado período de tempo, né? Mas até 20 anos é natural que você busque peças de reposição. E o Rodney criou uma xicrinha, um negócio que lavava louça, mas que ficava nervosa na hora da apresentação para o grande soldador. E o lema do grande soldador era justamente esse: viu a necessidade, atenda. Isso é uma visão de empresário, de empreendedor. Porque mais do que empresariar, você tem que empreender. Você tem que atender a necessidade do seu cliente, seja ela qual for, né? A não ser que você não tenha condições de atender essa necessidade. E aí um outro empresário, um outro empreendedor, visionário, né, vai perceber essa oportunidade e vai ingressar no mercado e vai atender o cliente. Pode passar para mim, Angelique. Aí a gente chega numa questão que a gente adora, né? Principalmente com o cliente. Como fidelizar os clientes?
Como fazer com que aquele cliente compre comigo sempre? Primeiro de tudo, manter a qualidade do seu produto, né? A forma de atendimento, isso tudo é muito, muito importante. E aí criaram-se mecanismos, né, de manter o seu cliente fiel a você. Um desses mecanismos é o cartão fidelidade. É muito comum em restaurantes que você, depois de 10 refeições, você ganha uma. Clínicas de estética também costumam fazer isso. Depois de sessões de, sei lá, massagem modeladora, você ganha uma massagem relaxante, ou você ganha uma limpeza facial, ou um design de sobrancelhas, enfim. Brindes e mimos. Quem não gosta de comprar? Eu, particularmente, compro muito pela internet, gosto de comprar pela internet, de sapato a produto de limpeza, né? E é muito bacaninha quando eu abro a caixa e além dos produtos que eu comprei, claro, né? Vem um mimozinho, um brindezinho, uma cartinha. Ah, obrigada por comprar conosco. Tem cheirinho, tem coisas, né? Que tem esse carinho. Você percebe que você não é só um número. Isso é uma forma de fidelizar o cliente, de conquistar o cliente. Traz memórias para esse cliente da compra que ele fez. Isso tudo. E aí a gente vai falar um pouquinho de comportamento do consumidor, né? Inclusive é tema da, da nossa jornada acadêmica do curso de administração amanhã, vai ter uma fala com relação a isso, de como que o consumidor é levado a consumir determinado produto ou serviço. E aí entra um pouquinho a questão da psicologia, né? De como você conquistar o cliente. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque eu já não sou tão nova assim, numa propaganda que eu era criança e eu escutava, né? Que era uma propaganda de repetição. Não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói, numa propaganda de Dia das Crianças. E um outro, que talvez vocês também tenham escutado, que era compre batom, seu filho merece batom. Então, assim, era hipnotizando mesmo, uma pessoa com uma linhazinha e o batom ali, compre batom. Então, essas formas de impactar, de chamar atenção. Eu não sei se quem tem filho sabe, né? Bota um videozinho no YouTube, no meio do vídeo tem uma propaganda da ReHap, da Americanas, e aí aparece a boneca Baby Alive, aparece um Lego, aparece um dinossauro, tudo para fazer com que aquela criança, que é o consumidor daquele produto, né? Perceba aquela propaganda e chegue até o pai, porque aquela criança não tem condições financeiras, né, para comprar, e fala que quer. Eu quero a Baby Alive. As criancinhas de 1 ano e pouco, 2 anos, falam um inglês fluente, né? Eu quero a Baby Alive. Eu quero a bonequinha da Maria Clara e JP, do Lucas Neto e a Gigi, que é a namorada do Lucas Neto. E agora tá na moda o Poppet, eu quero a festa do Poppet, eu quero comprar o Poppet no formato de dinossauro, de unicórnio, enfim. Todas essas propagandas, ela tem o intuito de impactar o seu consumidor para a aquisição do produto ou serviço que você está colocando à disposição. E qual é o objetivo? Lucrar. O objetivo é lucrar, né? Além de todas essas questões de impactar o consumidor, de chegar no seu consumidor final, que é a criança, né? A gente teve agora o Dia das Crianças, e teve uma loja que não esperava a quantidade de vendas que ela teve, né? Depois de não sei quantos anos, e ainda no período de pandemia. Ela disse que o estoque dela nunca chegou tão baixo, nunca ficou tão baixo. Ela não esperava vender tanto. A gente tem que pensar no atendimento. Eu costumo dizer que o atendimento tem que ser impecável, em todos os sentidos. O cliente tem que ficar satisfeito. Ele tem que entender, o empresário tem que entender que o consumidor, ele tem a palavra final. E mais do que a propaganda em plataformas, em mídias digitais, em WhatsApp,
a propaganda boca a boca ainda surte muito efeito, positivo ou negativo, né? E aí entra o atendimento impecável. O foco é no consumidor, o foco é no cliente. Se você tem um produto ou serviço e você não focar no seu consumidor, no seu cliente, não adianta. Seu negócio vai estar fadado ao fracasso. Você não tem que pensar que o consumidor precisa de mim. Não. É o contrário. Você que precisa do consumidor. Você que precisa fazer com que ele adquira seus produtos. Porque ele não vai só adquirir com você. Existem diversas pessoas vendendo seu produto ou serviço, né? E aí você vai escolher aquele que melhor te atende. Por que você compra no Magalu e não compra na Americanas? Ah, Marcelo, eu compro no Magalu porque o Magalu me dá frete grátis. Por que você compra na Shopee e não compra na Shein? Sei lá, porque eu gostei mais da plataforma da Shopee. Me atendeu mais, eu fui lá, localizei, tem vendedores nacionais, e nesse momento eu quero ajudar os vendedores nacionais. Enfim, você define o motivo pelo qual te levou a comprar na loja X e não na loja Y. Eu, por exemplo, adoro doce. Tem diversas pessoas que fazem doces maravilhosos e que oferecem. Agora, me oferece um produto de qualidade? Eu sei que ela está usando um leite condensado bacana no brigadeiro. Se ela fizer uma propaganda bacana dos produtos que ela utiliza, eu vou saber que o produto dela é um produto de qualidade. E aí, de repente, eu vou preferir pagar um pouco mais caro para ter um produto de qualidade, né? Pode passar para mim, Angelique, por favor. Além de tudo isso, aí aqui eu vou entrar um pouquinho na questão de direito do consumidor, que eu sou da área de direito, então, assim, eu sou suspeita a falar. Mas eu acho que a gente tinha que aprender isso no ensino fundamental, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo capitalista, né? A gente consome o tempo inteiro. E a gente está vendo, inclusive, a repercussão da pandemia no bolso, né? Tudo muito caro, a gente tenta fazer diversas pesquisas antes de adquirir determinado produto ou serviço, tira daqui, diminui ali, né? Para poder caber no orçamento. E a clareza de informações, ela é imprescindível. Você precisa, enquanto empresário, enquanto empreendedor, ser claro, objetivo e honestos, sobretudo, com o seu consumidor. Então, você tem que dizer como o seu produto funciona, como que você vai ter uma durabilidade melhor do seu produto ou serviço, né? Qual a garantia que você vai dar daquele produto? A gente tem as garantias legais, tá, gente? Você não precisa sempre adquirir a garantia estendida da loja, que aí você tem por mais 2 anos uma garantia coberta, nanana. Você tem garantia legal. A lei já determina uma garantia para que aquele produto ou serviço dure determinado tempo, né? Você precisa que aquele produto, você não compra um produto para chegar na sua casa já com defeito. E se isso acontecer? Pode passar para mim, Angelique, por favor. Acho que pulou um, não. Acho que antes da clareza tem um. Volta lá. Não. Enfim, eu acho que eu que não coloquei. Achei que tivesse colocado. Pode deixar lá na clareza de informações, então, por favor. Obrigada. Quais são, né, os requisitos de clareza de informação que são necessários para o consumidor? Em primeiro lugar, preço, né? O consumidor tem que saber quanto ele vai pagar por determinado produto ou serviço. E aí entra a questão das pesquisas, né? Quando você vai comprar um produto, você não compra direto sem pesquisar. Ah, preciso comprar uma máquina de lavar. Na Casa Bahia está 1.899. Ah, vou comprar. Mas na Americanas a mesma marca de máquina está 1.599. Então você está deixando de economizar. Contrato, né? E aí a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre alguns contratos que você faz, porque são os famosos contratos de adesão. Ou você faz, aceita as condições daquele contrato,
e tem a prestação de serviço, ou simplesmente você não vai ter a prestação de serviço. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês, quando constroem uma casa, né, e vão lá na Enel, né, pedir o relógio e tal, você não senta para discutir as cláusulas daquele contrato para dizer, ah, não, mas eu não quero pagar a tarifa nesse percentual, porque eu moro sozinho. Não. É aquela tarifa imposta. E aí tem uma questão também de, de regulação do mercado através do governo, e aí eu nem vou entrar nessa questão, porque senão a gente vai se estender por muitas horas, né? Mas para que vocês entendam que, assim, alguns contratos, e eu preciso que vocês entendam que um contrato ele não é só escrito. Quando você acessa o WhatsApp de uma confeiteira para comprar um bolo e você manda para ela uma foto de um bolo e deseja que o bolo chegue, né, daquele jeito, ou bem próximo àquilo, né? Tem alguns memes na internet de como era o bolo da foto e como ele chegou na minha casa, né? Vocês já devem ter visto algumas situações assim. É importante que o empreendedor ele deixe bem claro, além do preço, qual é a qualidade do seu produto e o que ele pode fazer, né? Porque tem confeiteiras que são excelentes doceiras, fazem docinhos maravilhosos, mas não sabem fazer trabalhar de repente com pasta americana para que o bolo fique, né, com aquele dinossauro lindo, maravilhoso, do jeito que aquela mãe sonhou para a festinha do filho, né? E muitas das vezes o consumidor se decepciona, porque às vezes o sabor até tá bom, mas visualmente não tá. Então, assim, o contrato, ele não é só escrito, tá? Ele também é verbal. Eu digo escrito, assim, com as cláusulas, né, todas delineadas, na forma de contrato mesmo. Então, é importante que você saiba que quando você solicita a prestação de determinado produto ou serviço, o outro lado, que é o prestador de produto ou serviço, ele tem que entender. E aí a gente vai chegar de novo naquela questão de que empreender e inovar é atender o cliente. E atender o cliente é atender em todas as formas para que aquele cliente saia satisfeito. Poxa, eu comprei um docinho com fulana e o docinho é impecável, além de gostoso, é lindo, fez uma mesa, foi sucesso no aniversário do meu filho. Por isso que tem que ter a especificação do produto. Olha, eu faço doce assim, eu recheio assim, você pode escolher desse jeito. Eu tenho um kit festa, meu kit festa vai isso, kit 1, kit 2. Lá em Friburgo, na Torrone, tem muito disso, né? Eles têm diversos kits, né, de festa para atender festas com 20 pessoas e até 150, 200 pessoas. E aí eles colocam direitinho lá o que vem no kit, né? Quais as tortas você pode escolher dentro daquela possibilidade de kit. Dito isto, se eu comprei um produto, adquiri um serviço e não foi feito da forma como eu gostaria, não atendeu às minhas necessidades. Os produtos e serviços que a gente contrata pela internet, o Código de Defesa do Consumidor nos dá o direito de arrependimento, que pode ser exercido em até 7 dias a partir da data da entrega do produto. E para isso você não precisa nem dizer o motivo pelo qual você não quer mais aquele produto, né? Você pode dizer, se você quiser, porque principalmente assim, na compra pela internet, eu, por exemplo, calço T3, 34. Então, determinadas marcas eu já sei que eu posso comprar sem medo. Mas surgiu um sapato lindo, maravilhoso, de uma marca que eu não conheço, comprei número 34, ficou enorme no meu pé. Então, eu tenho o direito de trocar. Por quê? Porque eu não calcei esse sapato no ato da minha compra, né? Eu só calcei quando ele chegou na minha casa. E quando ele chegou na minha casa, ele ficou grande no meu pé, ou ficou pequeno no meu pé. Quais são as minhas possibilidades? Eu posso devolver esse produto e solicitar a troca, posso simplesmente devolver, posso trocar por um produto diferente, posso pedir crédito. Alguém disse que travou. Travou para todo mundo? Alguém pode me informar? Não? Tá tranquilo? Ah, tá, desculpa, Isadora, foi só o seu. Tá bom, que eu vi aqui a mensagem e achei que tivesse sido todo mundo. Tá bom, Alan, obrigada. Por isso que alguém botou aqui que
é importante, né, esse tema de palestra. É por isso que eu, particularmente, gostaria muito que as nossas crianças tivessem no ensino fundamental, educação financeira e direito do consumidor. Claro que, assim, eu gostaria também que elas soubessem um pouquinho sobre direito constitucional, né, especialmente os direitos e garantias fundamentais, né, para facilitar um pouquinho a nossa vida na questão de como você exercer seus direitos e deveres. Mas essa questão do consumidor eu entendo muito importante porque a gente é consumidor o tempo inteiro. A gente consome produto, a gente consome serviço, a gente perde muito tempo em Instagram, a gente deixa de ler porque está no Instagram, a gente deixa de produzir porque está no Instagram. Eu vejo o pessoal ficando desesperado quando tem que fazer TCC porque tem que escrever. Às vezes aqui, ó, tá tudo muito claro o que é que ele quer falar, como ele quer falar, mas na hora de colocar no papel tem essa dificuldade. Então, assim, é um exercício que eu acho importante a gente fazer. E se ele começar desde cedo, fica muito mais fácil. No curso de administração, a gente até oferece uma palestra com a minha colega Andresa, de procedimentos acadêmicos, de como você produzir um artigo, né, da questão da citação, tudo isso. Eu acho muito importante. E aí, para finalizar aqui, já que está dando a hora, essas são as questões que você pode colocar quando você adquire um produto ou serviço que não atendeu especificamente a sua necessidade. Você pode devolver, você pode trocar e você pode até pedir, como você não em compras pela internet, né, fica mais difícil devolver o dinheiro, assim, eles devolvem ou através de cartão de crédito ou eles abrem um crédito para você, né, através de um cupom dentro da plataforma para que você adquira um outro produto, um outro serviço, ou compre o mesmo produto, enfim. Né? E aí você tem um direito de escolha sua, na qualidade de consumidor, tá? E aí, para fechar, qual é o desafio? Né? A pergunta que não quer calar. Qual é o desafio? O desafio é a inovação. O desafio é você não ser só empresário. O desafio é você ser empresário, é você identificar as oportunidades de negócio, que surgirem independentemente de crise, independentemente de sucesso nas suas vendas, sempre inovar, sempre criar um produto, um serviço. Esses dias no Instagram, eu vi uma confeiteira que, já pensando no Natal, né, criou docinho de panetone. Olha só, ela fez um docinho com frutas cristalizadas e por cima tinha um chapeuzinho de Papai Noel, aí alguns com passas, né, a polêmica da passas, outro de chocotone. Então, assim, ela inovou, né? Ela trouxe uma forma, ela criou um produto diferente. Ela ainda não sabe se ela vai vender como ela gostaria, mas já é um diferencial, né? Ela já viu uma oportunidade de negócio aqui, pô, criei um docinho diferente, né? E para encerrar, a gente tem que gravar, né, essas características do bom empreendedor: atitude, planejamento e inovação. Por quê? Porque agindo assim, ele vai ter criatividade, ele vai ser engajado, ele vai colocar no mercado produtos e serviços que, além de atender o seu cliente, vai dar um retorno de sucesso para o seu empreendimento. Aí no finalzinho aí tem uma frase. Pode colocar para mim, por favor, Angeli? Insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, assim, o que a gente tem que fazer é a diferença. E fazendo a diferença, a gente vai obter resultados diferentes e também satisfatórios. Alguém tem alguma pergunta? Você sabe aí, Angelice, tem no chat? Alguém colocou alguma coisa? Não, pergunta. Tem alguns comentários, bastante comentários, mas não tem pergunta, não. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito amplo, a gente tem muita coisa para falar. A Ana falou que todo empresário tinha que fazer a faculdade de administração, né? Assim, eu concordo, mas discordo um pouquinho da sua observação no seguinte sentido, porque a gente tem diversos empresários que não são formados em administração e são excelentes empreendedores.
Eu acho que o ato de empreender, ele vai além de uma formação acadêmica, sabe? Ele é uma questão de visão. Eu não sei se vocês se lembram, eu esqueci o nome dele agora, mas daquele cara que vendia água em Copacabana. O cara foi palestrar em Harvard, gente. Sigam ele no Instagram. O cara é visionário, o cara vendia água, o cara sentou na poltrona do Jô, deu uma entrevista, né, na poltrona do Jô, que era, nossa, todo mundo queria fazer isso. Né? Então, assim, não estou discordando totalmente da sua fala, não, Iana. Eu acho até que é importante, sim, a pessoa ter uma formação acadêmica. Mas é para além disso, sabe? O, o empreendedor, ele consegue olhar para o futuro antes mesmo desse futuro chegar, sabe? Ele é visionário mesmo, a palavra é essa. Ele é muito esperto, ele olha e vê, nossa, é bem a cena do filme. Viu a necessidade, atenda. Ele viu que o consumidor ia precisar de um determinado produto e serviço lá na frente. E aí ele atendeu essa necessidade, né? E a forma como ele atende é que traz o consumidor para perto dele, né? E faz com que esse consumidor seja fiel a ele. Porque, assim, você às vezes pode almoçar num determinado restaurante muito bom, ganhar um cartãozinho de fidelidade desse restaurante e não querer mais comer naquele restaurante, sei lá, porque você viu, sei lá, um cabelo no prato, né? Sei lá, um copo meio sujo, ou o atendimento do garçom não foi tão legal, enfim, né? Nem sempre essas formas de fidelizar o cliente, ela vai atingir o seu objetivo, né? Por isso que a atitude do empresário, ela fala muito. Mais alguém? Alguém conseguiu printar a tela aí? Porque eu não consigo, porque eu estou pelo celular. Se alguém conseguir depois printar, eu agradeço. Mais alguém? Ah, sim, Ana, entendi. Entendi a sua colocação. Realmente, faz todo sentido. A Ana é uma pessoa que participa bastante, né, Ana? A gente gosta de alunos assim. A Ana é da pedagogia, né? Isso aí. A gente, quando voltar no presencial, pode contar com você. Obrigada, Wagner. Marcela, perguntas não tem nenhuma, não. Tá bom, então. A gente pode até encerrar, porque tem uma outra palestra depois, né? Às 19 horas também, para que vocês possam participar das outras palestras também, ó. A Rosiane já até postou aí. Aí a gente mantém essa parceria, né? Obrigada, já. Obrigada, Paula. Obrigada, Wagner. Obrigada, Ju. Obrigada, Isadora, Andresa. Alguns eu consigo visualizar. Obrigada, Mariane. Obrigada, Iana. Obrigada, Josi, pelo carinho. É porque se deixar eu vou falando, né? Se vocês quiserem sair para participar da outra palestra, tudo bem, tá, gente? Agradeço a presença de vocês, o carinho, a participação. Muito obrigada.